Olá, bom dia. Como você está? Tudo bem? Eu sou o professor Leandro César Leocádio. Estou aqui para ministrar a segunda disciplina desse semestre. Semestre bacana na vida de todos nós, principalmente de você que está aqui, momentos finais da graduação, não é verdade? Estou aqui para iniciar a nossa disciplina de História da África, um conteúdo extremamente importante nos dias atuais, importante refletir sobre o continente africano, haja vista que se nós somos um país hoje, em pleno século XXI, em franco desenvolvimento, devemos muito a esse continente, correto? Não só a ele, ao continente europeu, às diversas comunidades nativas que viviam aqui, onde hoje nós chamamos Brasil, antes mesmo da chegada dos europeus. Essa miscigenação, essa mistura de povos é que caracteriza a nossa nação e isso deve ser constantemente valorizado por nós. E ao longo desses quatro encontros, das 4 aulas que nós teremos, vamos abordar alguns temas importantes sobre o continente africano, desmistificar algumas situações, correto? Trabalhar de forma profunda alguns conceitos vistos de forma pejorativa ao longo do tempo e conto com a participação de todos na produção de conhecimento. Lembrando que hoje nós somos uma sociedade que é bombardeada constantemente, a todo momento, com diversas informações, correto? Somos bombardeados constantemente com diversas informações apresentadas nos nossos aparelhos virtuais, seja através de Facebook, através de WhatsApp, mas sempre é importante reforçar, informação ela não é conhecimento. Conhecimento é algo muito mais profundo, exige muito mais reflexão dentro de um plano abstrato, por exemplo, que nós, as ciências humanas, fazemos, correto? É isso que a gente pretende fazer aqui ao longo desses 4 encontros, transformar em conhecimento todas essas informações que serão apresentadas a vocês. Mas antes de apresentar um pouco a disciplina, os objetivos que serão trabalhados na aula de hoje, eu tenho 2 recados importantes para passar para vocês. O primeiro diz respeito ao desafio nota máxima. O desafio nota máxima, acredito que a professora Aline, que estava aqui ministrando a disciplina para vocês, já tocou nesse assunto algumas vezes, da importância de realizar essa atividade. Lembrando mais uma vez que o desafio nota máxima, a nota adquirida, ela conta como nota para a disciplina de seminário. E assim, toda a ferramenta que é disponibilizada para a gente produzir conhecimento mediante as informações que nos são repassadas, deve ser constantemente explorada por nós, não é verdade? Hoje vivemos um sistema diferente de educação, o ensino à distância, conseguimos chegar aí em inúmeros pontos do Brasil que até pouco tempo atrás não tinha acesso nenhum a qualquer tipo de estudo vinculado ao âmbito acadêmico, âmbito universitário. Hoje temos essa possibilidade, devemos explorar ao máximo todos os recursos a nós disponíveis, seja através das plataformas como fórum, sistemas de mensagens e aqui também através dessas atividades que o desafio nota máxima nos proporciona. Correto? Esse é o primeiro recado. O segundo recado é aqui eu queria direcionar de forma mais específica a alunos da região sul do Brasil, correto? Principalmente do Paraná, não, né? Alunos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Que tipo de convite que eu faço a vocês, alunos do sul do Brasil? Foi enviado através dos tutores edital para participar do projeto de pesquisa, gestão da sala de aula, o uso de estratégias eficientes. É interessante aqui você que já está fazendo estágio. Então, olha só, 2 pressupostos importantes no caso de você se interessar por esse projeto de pesquisa. Primeiro, morar na região sul do Brasil. E segundo, tem que ser aluno que já está fazendo estágio. Correto? Se você está fazendo estágio, mora no sul do Brasil e se interessa por esse projeto de pesquisa, dê uma olhadinha nesse edital que foi enviado, converse com o tutor de vocês, para maiores informações pesquisar esse edital. Importante reforçar, vale como ACO, atividade complementar, e nós devemos fazer essas atividades, todos vocês devem ter uma carga horária de ACO para cumprir e ao longo do seu período de graduação, então esse projeto vale como atividade complementar também, ok? Então, depois dessas 2 informações apresentadas a você, iniciamos a nossa aula. Partimos para o slide, e lá no slide nós temos então a disciplina de História, a nossa primeira aula, História da África, a nossa primeira aula, África, um continente inventado. Importante refletir sobre esse conteúdo, né? A questão da África enquanto um continente. Como assim, professor? Um continente que foi inventado. Ora,
Temos que pensar que o continente africano, devido aos seus processos de ocupação que se deu ao longo, principalmente do início do período moderno, até lá, final do século XIX e boa parte aí do século XX, a história contada no que diz respeito ao próprio continente africano, ela foi contada a partir de terceiros. De uma forma mais recente é que a gente está podendo abranger melhor o do conteúdo que envolve a riqueza, a pluralidade cultural e étnica presente num continente tão fantástico como o continente africano. Ok? E para a gente trabalhar na aula de hoje, essa ideia que eu apresento para vocês da África enquanto continente inventado, apresento agora na sequência dos slides os objetivos que serão trabalhados ao longo dessa aula. E aqui temos como objetivo, primeiro, compreender a visão eurocêntrica sobre a África. E o primeiro ponto que eu coloco para reflexão, para nossa reflexão, é no que diz respeito a esse próprio conceito eurocêntrico. Para a gente entender um pouquinho sobre esse conceito, primeiro eu tenho que dividir as palavras aqui, correto? Dividindo as palavras euro, eu subentendo que eu estou me referindo ao continente europeu. Cêntrico, no caso aqui está cêntrica, estou colocando para vocês a ideia de que nós estamos falando de um ponto específico, de um centro. E esse centro seria, então, o centro de todas as ideias importantes para serem levadas em consideração. Então, o eurocêntrico, consequentemente, temos a seguinte compreensão. As ideias presentes no continente europeu, que foram desenvolvidas no continente europeu, são o centro das ideias e do pensamento intelectual do mundo. Deve servir como parâmetro para outras nações. A ideia de civilização, a ideia de ciência, a ideia de razão, a ideia de ordem que conduzirá uma nação ao progresso, nós temos aqui sendo desenvolvidas principalmente ao longo de todo o século XIX, colocando a Europa como o centro do pensamento. Essa visão eurocêntrica prevaleceu sobre o continente africano. Então, muitas das ideias que nós temos presentes na nossa sociedade, inclusive nos dias de hoje, nasceram durante esse período da nossa história. Da história mundial, pensando aqui, né? Século XIX, principalmente, mas já vinha sendo alimentada em séculos anteriores. Segundo tópico que eu coloco aqui para nós refletirmos é no que diz respeito a verificar a diversidade existente nesse continente. Temos que pensar bastante nessa questão plural. Quando nós pensamos no continente africano, não podemos pensar no continente africano como um território que possui uma população específica. Essa população possui hábitos parecidos, ideias, culturas, línguas, não. Temos que pensar nessa pluralidade. Estamos falando de diversos grupos étnicos que hoje, devido às práticas do imperialismo, que nós vamos trabalhar um pouquinho ao longo dessa aula e de forma mais específica nas aulas seguintes, principalmente ao longo das práticas ligadas ao imperialismo, século XIX, nós temos essa diversidade bem limitada. Muitos povos foram colocados para conviver no mesmo território, em um mesmo país, dominado por europeus. E aí nós temos grupos étnicos que, historicamente, muitas vezes, eram rivais entre si, possuem culturas diferentes, até mesmo línguas diferentes, que se encontraram obrigados a viver no mesmo espaço territorial. Terceiro tópico, compreender a historiografia escrita por africanos e sobre os africanos. E aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção, principalmente nessas duas ideias, nessas duas palavrinhas que eu coloco aqui. Historiografia escrita por africanos, ou seja, por historiadores africanos ou pela própria população africana, no caso, sobre os africanos. Aí nós temos um olhar externo, um olhar de fora, olhando, visualizando, conceitualizando, estereotipando ideias, imagens, pressupostos no que diz respeito aos próprios povos africanos. É importante ter em mente esses dois vieses, né, essas duas formas de pensar, por e sobre os africanos. E o último ponto, conhecer algumas possibilidades de estudo sobre a história africana. E aqui é importante destacar, reforçar mais uma vez, que o estudo do continente africano, para nós brasileiros, é extremamente importante, porque nós temos a nossa história também vinculada à história do continente africano. Haja vista que o Brasil, a sua riqueza, né, riqueza cultural, riqueza religiosa, por que não dizer, enfim, ou diversas
diversos pressupostos vinculados à riqueza. Essa riqueza que não está presente nessa questão de bens materiais, mas sim de bens culturais, de bens sociais, de bens religiosos. Essa riqueza nós devemos muito, com certeza, a esses povos que vieram de forma obrigada a morar aqui no Brasil. Temos que pensar que quando nós falamos nos seres humanos que vieram para cá, trabalhar como escravos aqui no Brasil, nós não estamos falando de uma categoria apenas, né? Quando nós nos referimos aos africanos, é como se nós estivéssemos falando de um povo apenas, de uma cultura apenas, de uma perspectiva étnica apenas, de uma forma de expressão linguística apenas, e não. Nós estamos falando de grupos extremamente distintos. No final da aula de hoje eu vou apresentar para vocês um vídeo, uma música de um cantor, de um músico brasileiro muito famoso, que eu particularmente gosto muito, que é o Jorge Benjor. E nessa música ele vai apresentar alguns grupos étnicos que vieram para o Brasil e que ajudaram a formar essa característica da nossa nação. Ok? Retornando aos slides, após os objetivos apresentados a você, temos aqui o primeiro ponto para a reflexão. Será a África um continente inventado? Olha que pergunta interessante para a gente pensar, né? O continente inventado. Como assim, professor, um continente inventado? Um continente que, ao longo do tempo, algumas ideias, alguns conceitos foram elaborados, tendo como ponto de vista um olhar extra-continente africano, não levando em consideração as particularidades presentes no continente africano, e isso é muito importante reforçar. Muito do conjunto de escrituras sobre a África contém equívocos, pré-noções e preconceitos decorrentes das lacunas do conhecimento, quando não do próprio desconhecimento sobre o continente africano. E aqui um ponto importante, eu gosto sempre de reforçar esse ponto, que dando aula aos alunos, pensando que nós trabalhamos ali, introdução à antiguidade, né? Ensino Fundamental 2 no 6º ano, ensino médio no 1º ano, ainda é comum encontrarmos alunos dizendo, quando a gente vai trabalhar sobre o continente africano, muitos alunos dizendo, mas professor, não é um país, né? Entendendo como a África, como um conjunto, né? Como um país apenas, né? Não, não é um país, amigo. Nós temos inúmeros países que formam, que ajudam a formar esse continente africano. E esses países que hoje formam o continente africano, eles foram criados, isso mesmo, foram estrategicamente criados ao longo do século XIX, e essa criação desses países africanos não se levou em consideração o respeito para com essa pluralidade de grupos étnicos e culturais que se faziam presentes ao longo de toda a história do continente africano. Então, primeiro ponto de reflexão é entender que a África é um país extremamente rico. Talvez essa confusão se dê porque na África nós temos um país específico que fica bem no sul do continente africano, no caso é a África do Sul. Esse é um país específico. Vamos tratar também um pouco da África do Sul, principalmente sobre a política vinculada ao apartheid, a política de segregação racial. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre essa política governamental de separação de brancos e negros. Nas aulas seguintes vamos nos aprofundar em relação a esse conceito, também que se fez presente no século XX, ou seja, século passado nem faz tanto tempo assim. E uma outra ideia interessante de se refletir também, no que diz respeito ao próprio continente africano, é que muitos alunos, né, muitas ideias ainda se fazem presentes na nossa sociedade e não entendem, por exemplo, que o Egito fica no continente africano. Ainda causa espanto para certos alunos quando nós trabalhamos sobre o Egito, e o Egito é trabalhado lá no ensino fundamental 2, no 6º ano, né? As primeiras civilizações da humanidade. Nós temos lá a civilização que se desenvolveu às margens do rio Nilo, um rio extremamente importante que se localiza na parte norte do continente africano. Então, entender que o Egito faz parte do continente africano, a África não é um país, a África é um continente riquíssimo, é quebrar alguns estereótipos, alguns preconceitos que se fazem presentes no nosso imaginário também. E nós vamos entender que não é por maldade que as pessoas falam isso. É sempre importante refletir que existe uma construção sendo realizada ao longo do mundo escolar, aqui no Brasil, pensando aqui no Brasil, e essas construções, né, de ideias, de ideologias, sempre relegou ao ostracismo a história da África. Recentemente é que nós temos a oportunidade de trabalhar de forma mais plural, abrangendo
questões extremamente importantes de se refletir e que até um tempo atrás nós não tínhamos essa oportunidade. Essa oportunidade nós temos agora e temos que enaltecer e valorizar bastante essa questão, correto? Retornando ao slide, o próximo que vai apresentar para nós temos aqui algumas visões interessantes que é importante refletir sobre o continente africano. Algumas visões, e também temos que pensar nessas visões como estereótipos criados sobre o continente africano. Um deles, olha lá, o entreposto comercial. Professor Leandro, o continente africano, ele é lá entendido como um entreposto comercial. Mas como assim um entreposto comercial? Um entreposto comercial principalmente vinculado a esse fornecimento de mão de obra escrava. Olha que interessante refletir sobre essa questão no que diz respeito à escravidão africana. Ainda é muito comum quando nós trabalhamos, com o continente africano. É interessante a gente pensar, levar essa informação aos alunos. Quando nós trabalhamos com o continente africano, automaticamente vem no imaginário das pessoas a ideia da escravidão. Como se não tivesse, como se não existisse nenhum outro assunto que nós pudéssemos explorar no que diz respeito a esse continente extremamente rico, culturalmente falando, e diversos outros pontos também interessante é refletir. A escravidão que se deu, que colocou, que subjugou muitos povos do continente africano, realmente essa ideia de escravidão, ela sempre se fez presente ao longo da nossa história. E esse é um dos equívocos, muitos dos equívocos que nós temos em relação ao continente africano. Ah, professor, o que aconteceu na África nada mais é do que uma realidade que já existia em outros momentos da nossa história, professor Leandro. Se nós pegarmos na Antiguidade, veja só, os povos da Antiguidade já escravizavam outros povos. E nem eram negros. Outros povos branquinhos, professor, também eram escravizados. Por que atentar tanto, professor, então, a essa questão da escravidão em relação ao continente africano? Eu já fui abordado em relação a questionamentos sobre esse. E eu sempre, quando sou abordado em relação a isso, sempre digo e sempre uso como exemplo lá o Império Romano. Vamos pensar no Império Romano, que nós estudamos também no Ensino Fundamental 2, no primeiro ano do ensino médio, abordamos questões vinculadas a esse grandioso Império Romano. Grandioso, tal qual outros impérios que existiam nesse mesmo período. Por exemplo, a gente vai ver na aula de hoje a existência de outros impérios, por exemplo, no continente africano, extremamente ricos e grandiosos. Vamos ter como exemplo, então, pensando na questão da escravidão, tendo como referência o Império Romano. O Império Romano tinha como característica básica a expansão do seu território. E nessa expansão territorial, como é que eles faziam para expandir o seu território? Conquistando territórios vizinhos. Nesse processo de conquista de territórios vizinhos, os povos que ali viviam eram subjugados e transformados em escravos e levados para trabalhar como escravos no próprio Império Romano. Veja só que interessante. O ponto principal não é a escravidão. O ponto principal é a conquista territorial. A escravidão, portanto, caminha junto com essa questão da conquista territorial. Quando nós pensamos na escravidão, que subjugou povos africanos, nós temos que pensar que a escravidão é o ponto principal, É o ponto principal de exploração para com esse território, correto? Diferente do que quando nós falamos do Império Romano, que conquista territórios e depois escraviza pessoas e leva essas pessoas para trabalhar toda a sua extensão imperial. No que aconteceu na África, a partir do século, principalmente século XVI, XVII, essas ideias ligadas à escravidão, a escravidão é o ponto principal. A escravidão é o motor, assim vamos dizer, que conduz essas pessoas a chegarem no continente africano, buscar por escravos, e esses escravos, então, escravos não, seres humanos, e esses seres humanos, portanto, eram transportados em situações extremamente precárias aqui para o continente americano, e aqui eram transformados em escravos. Então, a escravidão que se deu no continente africano, essa exploração em relação à comunidade africana, e que deixou esse legado para nós, está atrelado a uma perspectiva diferente do que se fez presente ao longo da história da antiguidade, quando nós pensamos na escravidão. Ok? Retornando aos slides. Segundo ponto que nós trabalhamos aqui, conteúdos mais frequentes sobre a África e os africanos no currículo escolar. Aqui nós temos alguns pontos, Primeiro ponto,
a pré-história. Quando nós trabalhamos a pré-história, é interessante a gente pensar que a África é entendida como berço da civilização e berço da humanidade também, né? Entender que a África é lá, por exemplo, que nós temos os primeiros seres humanos. Os primeiros seres humanos, não só seres humanos, né? É no continente africano que passam a se desenvolver os primeiros hominídeos, ou seja, parentes próximos da nossa espécie. Qual espécie que nós somos? Homo sapiens, né? O homem da sabedoria, diferente do Homo habilis, do Homo erectus, de diversas categorias de Australopithecus, nós temos o Homo sapiens, que também, junto com esses demais hominídeos, se desenvolveu nesse continente. E desse continente, há mais ou menos 160 mil anos atrás, a nossa espécie vem migrando por diversos pontos do planeta Terra e alcançando territórios até então inimagináveis. Não só berço da humanidade, como também berço da civilização. O Egito, por exemplo, é uma das primeiras civilizações que se desenvolveram na antiguidade. Então nós temos um conteúdo aqui que aborda essa questão como berço, seja da humanidade, da civilização, no que diz respeito ao continente africano. Segundo ponto, que eu acabei de comentar com vocês, é no que diz respeito ao escravismo americano. Esse é um ponto também bastante presente nos materiais didáticos. O terceiro ponto, a abolição dos escravos no Brasil, 1888. E aqui é interessante refletir, né, que através da Lei Áurea, que se deu aqui, assinada pela Princesa Isabel, 1888, nós temos definitivamente o fim da escravidão decretada no Brasil. Interessante refletir sobre isso, que o Brasil é o último país da América a abolir definitivamente a escravidão. O último. Não é à toa que ainda nós carregamos em nosso imaginário muitas ideias, preconceitos, né, vinculadas ao racismo, principalmente, muito forte ainda presentes na nossa sociedade. É claro que isso é um reflexo mundial, né? No mundo nós ainda vemos práticas muito fortes ligadas ao preconceito, ao racismo, ao xenofobismo, principalmente de povos que estão vindo do Oriente Médio, do próprio continente africano. E isso é um pressuposto extremamente importante de ser ressignificado. Haja vista que essas ideias, meus caros, xenofobismo, preconceito de qualquer espécie e o racismo não são ideias naturais. Ninguém nasce com isso na cabeça. Ninguém nasce racista, ninguém nasce xenófobo, ninguém nasce preconceituoso. Muito pelo contrário, nós aprendemos ao longo da vida a desenvolver esse olhar muito negativo para com outros povos. Ou seja, devemos entender então esses três conceitos e dentre outros conceitos como construções humanas. É o próprio ser humano e hoje nós vamos trabalhar como, né, de repente, intelectualmente, nós tivemos pessoas que trabalharam essas ideias ligadas ao racismo e preconceito, principalmente para com a comunidade africana. Então são construções. Se são construções realizadas em um determinado contexto histórico, cabe a nós, historiadores do século XXI, desconstruir essas ideias, sabe? Bagunçar elas e propor ideias diferentes, ideias de respeito, para com essa diversidade cultural, étnica, que é característica do continente africano, ok? Retornando ao slide. O negro aqui, interessante refletir sobre isso, o negro desaparece por completo durante a República Velha, e a República Velha ela se inicia ali nos anos de 1889, e tem o seu fim ali na década de 1930, quando nós temos Getúlio Vargas assumindo como presidente do Brasil. Getúlio Vargas ele se torna presidente do Brasil e governa o Brasil até 1945. Durante o governo dele nós temos alguns pontos interessantes de se refletir, que não é o momento aqui agora, mas alguns pontos importantes. Nós temos inclusive um momento de ditadura vivida durante o período de governo Vargas. Depois ele se afasta um pouquinho, retorna nos anos de 1950 até o seu suicídio em 1954. Vivemos um pouquinho no que diz respeito a os primeiros passos a uma república democrática, com essa questão aqui vinculada à nova república, correto? E isso nós vivemos até o ano de 1964, quando nós tivemos a segunda ditadura sendo implementada no Brasil, e essa segunda ditadura, colocada em prática pelos militares, perdura até o ano de 1985. Então vejam vocês,
que desde 1888, 89, até os anos de 1980, gente, não se tem a oportunidade de trabalhar nos bancos escolares sobre essa pluralidade histórica, cultural, étnica que caracteriza o continente africano. Muito pelo contrário. Quando nós buscamos materiais didáticos desse período, pouco se fala ou nada se fala sobre essa diversidade étnica e cultural que é característica da África. Muito pouco, quase nada se fala. Ou seja, apenas no final do século XX, nós temos ideias muito fortes sendo trabalhadas nos bancos escolares, buscando contemplar essa pluralidade cultural e étnica. Vejam vocês que desde 1888, quando nós temos em definitivo a escravidão sendo abolida da nossa história, só 100 anos depois, ou seja, em 1988, quando nós temos ali a Constituição Cidadã, ou seja, a Constituição de 1988, que criminaliza as práticas do racismo. Veja só, nós temos os primeiros passos sendo dados para refletir sobre essa questão. Quão importante é essa reflexão plural, essa reflexão de combate ao racismo. E estamos aí, desde o final dos anos 80, anos 90, combatendo e buscando combater essas práticas que ainda se fazem extremamente presentes na nossa sociedade. Retornando ao slide. Vamos trabalhar, nós temos aqui como conteúdos mais frequentes, né, a questão também da descolonização da África e da Ásia, e aqui essa questão da descolonização diz respeito ao neocolonialismo que foi colocado em prática principalmente a partir do século XIX e por um bom período do século XX. E o último ponto, um dos conteúdos mais presentes que a gente vê ali nos materiais didáticos, é no que diz respeito ao apartheid, essa política governamental que se fez presente na África do Sul e que separou grupos de brancos, grupos de negros, segregou racialmente. Olha que interessante, né? Interessante e que triste essa segregação que se inicia ali por volta dos anos de 1940, 1950 e perdura aí até os anos de 1980 e 1990. Nelson Mandela, por exemplo, foi uma pessoa que pegou em armas e lutou contra essa política governamental e a sua luta acabou o conduzindo à prisão, na qual ele ficou durante aproximadamente 30 anos de sua vida, até ser solto, se tornar presidente da África do Sul, e vejam vocês, até inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1994, justamente pelo combate que ele teve, pacífico depois de solto, correto? Antes, através da luta armada, e depois de liberto de forma pacífica, através do diálogo, tentando quebrar e desmistificar essas ideias ainda vinculadas, fortemente vinculadas a essa política de segregação conhecida como apartheid. Para a gente refletir um pouquinho sobre esses estereótipos, preconceitos que ainda se fazem presentes na nossa sociedade sobre o continente africano, trago aqui um vídeo que vai tratar um pouquinho desse preconceito ainda presente e do quão importante é nós, professores de história, na atual conjuntura, refletir sobre essas questões. Vamos dar uma olhadinha no vídeo então e já retornamos. Nesse território, com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, vivem cerca de 780 milhões de pessoas, de diferentes etnias, com as mais diversas culturas e histórias. Essa é a África, região também conhecida como Continente Negro. Mas é no mínimo curioso saber que apenas um país da África tem mais negros que o Brasil. A população brasileira é composta por cerca de 76 milhões de negros, somando negros e pardos. Isso corresponde a 45% da nossa população, o que significa que a população negra não é exatamente uma minoria no nosso país. O Brasil é o segundo país com maior população de origem africana no mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. Mesmo com toda a riqueza da influência africana em nossa cultura, história e economia, ainda sabemos muito pouco sobre aquele continente. Também, os livros da escola, as notícias dos jornais, historicamente vêm fazendo em nossas cabeças uma imagem estereotipada e simplificada da África. Mas que imagem será essa? Aquelas pessoas ali não sabem, mas elas vão participar de um jogo que a gente inventou
para descobrir qual é a imagem que os brasileiros têm da África. Nós vamos pedir para 10 pessoas classificarem a África com 5 alternativas. A África é sinônimo de desenvolvimento ou atraso, de saúde ou de doença, de riqueza ou de pobreza, de estabilidade política ou de instabilidade política, de tribo ou de civilização. Ela tem riquezas, mas muito mal distribuída. Então o senhor colocaria o quê? Como riqueza ou pobreza? Agora depende, porque o país em si é rico, mas o povo é pobre. Instabilidade. Instabilidade política. Muito atrasado. Tem pouca civilização ainda. Como saúde ou doença? Tudo doença, muita, infelizmente. Doença por causa da AIDS, né? Instabilidade. Por que você acha que é instabilidade? Por causa das guerras, né? Nota que você botou só palavras Negativo. que dão um aspecto negativo ao continente africano. Por quê? É o que a televisão mostra. Eu acho que é de civilização. Eu acho que tá mais ligado à civilização, até para tirar essa conotação de que tribo seja alguma coisa em atraso. Você já foi à África? Não, infelizmente. Tem vontade de conhecer? Tenho vontade de conhecer. Por que você tem vontade? Acho que faz parte do Brasil, né? Acho que o Brasil é um pouco África. A África é pobreza. De atraso. Doença, com certeza. Instabilidade política, com certeza. Na maioria das vezes, a África foi associada a características negativas. Apesar dos muitos problemas que o continente africano enfrenta, o fato é que só temos acesso a alguns aspectos da realidade africana. Assim como acontece com o Brasil, a própria mídia internacional exibe o lado ruim e omite o lado bom. Os séculos de exposição a informações deturpadas ou incompletas sobre a África trouxeram consequências negativas não só para o continente africano, como também para as pessoas brancas e negras que moram lá. Quando negamos todo o valor político, cultural, econômico, histórico da África, estamos provocando um sentimento de inferioridade em afrodescendentes de todo o mundo, inclusive no Brasil. E isso não impacta só os negros, não. Os brancos perdem ao serem criados com a falsa ilusão de serem superiores. Agora, o maior problema de tudo isso é que a desinformação começa justamente no livro didático. Nos currículos escolares, o espaço dedicado à história da África é mínimo. Levamos uma vida escolar inteira aprendendo sobre o Império Romano, o feudalismo na Europa, a Revolução Industrial na Inglaterra, a Revolução Francesa, a Guerra Civil Norte-Americana. E falamos da história de um continente inteiro em apenas algumas horas. Isso quando falamos, porque na maioria das vezes a África chega aos bancos escolares na carona do tema escravidão. Você vê, quando a gente assiste uma reportagem dessa, 2 pontos é interessante refletir. Primeiro, que tristeza, né? A gente limitar um continente tão grande a visões estereotipadas como essas. Muito triste. Por um outro lado, é interessante a gente refletir que nós vivemos em um momento da nossa história que podemos sim ressignificar todas essas ideias. Fazemos parte de um momento da história, enquanto profissionais da educação, profissionais da história, que podemos refletir bastante sobre o reinventar desses conceitos, desses preconceitos, dessas visões estereotipadas. E é isso que eu proponho agora na nossa atividade para reflexão. Vamos dar uma olhadinha. De que maneira nós, professores de história, podemos contribuir na atualidade para a ressignificação de estereótipos como esses que nós vimos no vídeo, ligados ao continente africano? Deixo vocês debatendo esse tema e já retornamos.
Selecionei aqui alguns comentários, interessante, produção de conhecimento, né, bastante produtiva, foi colocado ali, estava vendo ali com a nossa tutora amiga Geisla, muitos comentários, muitos assuntos bacanas de serem abordados. Como o nosso tempo é curto, selecionei alguns, e o primeiro ali, pessoal do Polo de Vitória da Conquista. Um abraço a todos vocês de Vitória da Conquista, principalmente os alunos Luzinete e Marcondes, que contribuíram com essa produção de conhecimento. Procurar mostrar aos alunos os aspectos positivos da África, pois eles existem. Interessante reforçar isso, né? Quando nós pensamos apenas nos negativos, nós nos tornamos extremistas. E também muito positivo, extremistas do outro lado. Buscar o equilíbrio das ideias, não só nesse assunto, mas em todos os assuntos que nós abordamos. Não é ficar em cima do muro, não é meio termo, mas é o equilíbrio das ideias, né? Extremamente importante. No campo econômico, petróleo, minérios, potencial energético, culturalmente, a literatura, a música, a culinária, essas ideias se fazem extremamente presentes na nossa sociedade. Temperos que nós utilizamos no dia a dia, muito típicos, né, da região do continente africano. Correto? Obrigado, pessoal de Vitória da Conquista. Próxima contribuição, pessoal de Minas Gerais, um abraço a todos vocês. Primeiramente, ver o conceito que os alunos têm sobre o continente africano. Após isso, olha que interessante. Então, primeiro a gente vê qual é o que está presente no imaginário do aluno, correto? O que ele entende sobre o continente africano, sobre a África. Após isso, trabalhar com referências atuais, importante isso. Nós, professores de história, todo o conteúdo abordado tem que estar embasado em pressupostos teóricos, metodológicos, os mais plurais possíveis. Isso é extremamente importante. Só assim que a gente consegue contemplar essa pluralidade histórica ligada ao continente africano. Trabalhar com referências atuais e de preferência africana, que quebre os estereótipos existentes sobre o continente. Quebrar, desconstruir, ressignificar esses estereótipos, esses olhares preconceituosos. Grato a todos vocês. E aqui a próxima contribuição do pessoal de Governador Valadares. Somente através de muito estudo, pesquisa e conhecimento sobre o tema. Para assim promover nas salas de aula debates sobre a África, mostrando toda a sua riqueza e diversidade cultural. Mais uma vez reforçando, tudo o que nós pensamos dentro do campo das ideias são construções realizadas pelo ser humano em um determinado momento da história e que atende a uma determinada perspectiva de mentalidade, correto? Carregar esses estereótipos, essa mentalidade às vezes racista, preconceituosa ao longo do tempo, é extremamente perigoso e hoje nós temos a capacidade e a possibilidade de desconstruir essas ideias. O que construir num lugar? Ideias de respeito à pluralidade, de respeito a essa diversidade, tão importante de se valorizar, principalmente em relação ao continente, que apresenta uma aproximação muito grande para com nós brasileiros. Ok? Depois desse primeiro momento da nossa aula, retornamos aos nossos slides, que o próximo vai trazer para a gente a seguinte reflexão. A reflexão da importância de repensar o continente africano. E olha aqui que interessante. Primeiro ponto a se pensar sobre esse repensar do continente africano, temos ali o Saara, maior deserto do mundo. O deserto do Saara divide a África em duas. Primeiro, norte da África, manteve contato com os europeus desde a antiguidade. Árabes conquistaram esse território e implantaram ali em muitas regiões a sua língua, muitas regiões a sua língua, a sua própria religião. E aqui pensando no norte da África, como não comentar novamente sobre o Egito? Iniciei a nossa aula falando um pouco sobre o Egito e como não problematizar. O Egito está ali, né, gente? Ali no norte da África, teve contato com o Oriente Médio, contato com as comunidades europeias que estavam se formando ali na antiguidade e acabou muito contribuindo para essa formação e também para o mundo das ideias, correto? E aqui um conceito que hoje nós temos a capacidade de ressignificá-lo, que é o conceito da África Negra. A África Negra é o nome dado pelos árabes aos povos que viviam ao sul do deserto do Saara. E para a gente compreender um pouquinho sobre essa questão que eu abordo com vocês aqui, trouxe para ajudar a nós, né, a repensar o continente africano, trouxe aqui um mapa do continente africano, um mapa atual.
E nessa divisão, percebam que nós estamos nos referindo a alguns aos países que formam o continente africano. Temos aqui então essa divisão, correto? Ao norte, podemos colocar como norte da África, aqui o Egito no caso, né? Estamos falando de um território que fica nessa região. E nós temos o deserto do Saara, que basicamente, né, assim, de uma forma didática, está presente nessa linha divisória entre o laranja e o verde. Aqui estaria o deserto do Saara. E temos nesse espaço verde sendo representado a África subsaariana. Percebe que no slide anterior eu estava falando sobre um conceito, África negra, e aqui é um outro conceito, África subsaariana, para caracterizar uma mesma região, correto? Uma região onde nós temos diversos países, diversas comunidades, grupos étnicos, hoje uma diversidade muito grande, quando no século XIX nós tivemos a divisão territorial, né, entre as regiões africanas para com os países europeus, muitas dessas especificidades étnicas, culturais, não foram respeitadas. E essa falta de respeito para com esses grupos étnicos e culturais levou a situações extremamente complicadas e que se fazem presentes até hoje na história do continente africano. Nós temos grupos étnicos historicamente rivais entre si que foram obrigados a viver no mesmo território, grupos étnicos que falavam de línguas distintas sendo obrigados a viver no mesmo território para atender ao bel prazer dos grupos europeus. Interessante refletir sobre isso e também quebrar certos estereótipos que ainda se fazem presentes no que diz respeito a esse nosso continente extremamente rico de ser explorado e estudado por nós da atualidade, ok? Retornando ao slide. Outras ideias bacanas e importantes de se refletir sobre esse repensar do continente africano. Mais uma vez, a África negra, ela não explica a diversidade existente no continente, muito pelo contrário. Ficar apegado a conceitos como esse, construídos em um determinado momento da nossa história e que precisam ser ressignificados, acaba, quando a gente se atenta em demasia a conceitos assim e não atenta-se a esses pressupostos que estão subentendidos, né, escondidos, implícitos e não explícitos no que diz respeito a esse conceito em si, nós não atendemos a essa revisão, nós não contemplamos essa pluralidade cultural, étnica, que se fez e ainda se faz presente. E aí nós acabamos alimentando estereótipos e preconceitos que ainda estão muito enraizados no nosso imaginário. A África subsaariana substituiu, portanto, o conceito de África negra. Saara não era intransponível. E aqui é interessante a gente refletir sobre essa questão de que o deserto do Saara ele não era intransponível. Porque quando a gente pensa numa questão ligada a um deserto, né, e um deserto tão grande como esse, tal qual o deserto do Saara, é interessante a gente refletir que existem na atualidade e desde a antiguidade já existem diversos grupos culturais, diversos grupos étnicos, vamos assim pensar, né? Melhor dizer, utilizar esse termo etnia, diversos grupos étnicos nômades, ou seja, que não possuem uma moradia fixa, que estão nesse exato momento. Enquanto a gente está aqui num sábado de manhã, bem prazeroso, tendo a oportunidade de conhecer diversos assuntos ligados ao continente africano, nós temos nesse exato momento diversos grupos étnicos, nômades, peregrinando pelo deserto do Saara e realizando transações comerciais, refletindo e repercutindo e dando continuidade a uma prática que se estende, que vem sendo realizada desde lá do período da antiguidade da nossa história. Interessante refletir sobre isso. Existem povos nesse momento, então, andando de um lado para o outro, levando mercadorias para cá, para lá, vivendo, estabelecendo momentaneamente um lugar de moradia nesse deserto fantástico que é o deserto do Saara e que divide, vamos assim dizer, geograficamente, a África em dois pontos, a África do Norte e a África subsaariana. Retornando ao slide. Temos um outro ponto importante, os egípcios usaram o rio Nilo para comercializar, e isso é uma prática extremamente bacana de se pensar. Os egípcios, norte da África, usavam o rio Nilo como se fosse uma via de transporte, como se fosse uma rodovia, no caso aqui,
não uma rodovia que nós conhecemos hoje, onde trafegam caminhões, mas sim uma rodovia, no caso, no Rio Nilo, que trafegavam barcos, embarcações, que levavam e transportavam diversas mercadorias para vários pontos do Egito. Caravanas cruzavam e ainda cruzam o deserto do Saara em busca de ouro, marfins e escravos, né? Hoje mais mercadorias, né? Não tantas ligadas à escravidão, né? Que bom que ressignificamos essa prática, mas é interessante reforçar que ainda tem inúmeros povos, né? Ainda sendo vendidos, né? Como escravos. Mas não, acho que não mais no deserto do Saara, ressignificamos essa prática nessa região. Hoje temos outros tipos de mercadoria sendo transportados ali. Sempre é importante refletir sobre isso. Retornando ao slide, próximo slide diz pra gente 3 pontos importantes sobre essa divisão da África. Primeiro, nessa perspectiva, é conferido à África um estado de selvageria, onde não se produz história. Olha que tristeza a gente pensar nisso, né? Isso é uma herança que nós temos. Quando nós vemos, por exemplo, a reportagem que foi elaborada, que foi apresentada para vocês no primeiro vídeo, onde nós temos alguns olhares estereotipados, algumas visões estereotipadas, né, em relação ao continente africano, e nós vemos muitas pessoas compactuando com isso, né? Não é por maldade, é por falta mesmo de conhecimento. É porque essa ideia da selvageria, de uma região que não tem civilização, foi construída em um determinado momento da história, repassada a outras pessoas e que não foi ressignificado, não foi desconstruído. Hoje, temos a possibilidade de pensar de uma forma diferente em relação a isso. Próximo tópico, presente no mesmo slide, distinção dos europeus, dos africanos entre si. Olha que interessante que é refletir sobre isso, né? Os africanos, quando nós pensamos nos grupos africanos, temos que pensar nessa pluralidade de grupos, correto? É muito parecido quando a gente pensa no continente americano. Quando nós falamos do continente americano, temos que pensar que nós fazemos parte do continente americano. Nós, portanto, somos americanos. Quando nós falamos dos povos africanos, nós não estamos falando dos povos da África do Sul. Muito pelo contrário, nós não estamos falando dos sul-africanos, né? Nós estamos falando dos diversos povos que habitam o continente africano. Quando nós falamos dos europeus, nós não estamos nos referindo a um povo específico, a um país específico. Nós estamos nos referindo aos diversos países que compõem o continente europeu. E quando nós falamos dos americanos, devemos entender que nós estamos nos referindo não a um país específico, mas a nós também. Nós somos americanos, correto? Interessante traçar essa analogia conceitual para refletir e para nos entender também enquanto um sujeito da história. Retornando ao slide, africano subsaariano como um sujeito sem vontade racional, como um ser selvagem, tribal, primitivo. Vamos ver que essa ideia se fez presente no imaginário de muitos cientistas intelectuais, principalmente ao longo do século XVI, XVII, quando nós temos o início da escravidão, XVIII, XIX e XX, quando nós temos as práticas ligadas ao imperialismo ou neocolonialismo sendo colocadas em prática, esses conceitos de subserviência, de selvageria, de povos incivilizados, que não detêm uma ordem civilizatória, que, portanto, não têm condições de caminhar rumo ao progresso, devem ser extremamente ressignificadas por nós na atualidade. Ok? Retornando ao slide. O próximo ponto aqui para se refletir, a historiografia africana. E a historiografia africana, a historiografia europeia, relega a um segundo plano a África e os africanos. Olha que interessante. Pensar que essa historiografia europeia, que relegou a um segundo plano o continente africano e os próprios africanos, foi construída por anos no que diz respeito à África. Nós temos aí um trabalho muito forte, eu coloquei por anos aqui, mas vamos estender por séculos, né? Essa visão estereotipada, preconceituosa, foi construída ao longo da história e precisa ser de forma urgente reinventada, ressignificada. Correto?
por nós, sempre reforçando dentro de uma perspectiva democrática, tal qual é a nossa sociedade, dentro do debate das ideias, apresentar aos alunos nos bancos escolares, lembrando que os alunos hoje serão os futuros adultos de amanhã, correto? Que serão políticos, que serão médicos, que serão engenheiros, mecânicos, porteiros de prédio, enfim, professores, né? Qualquer profissão que o ser humano for desempenhar no futuro, digna e de respeito, cabe, e é importante, essas ressignificações para que esses preconceitos, o racismo, o xenofobismo, seja definitivamente exterminado da nossa sociedade. Se não exterminado por completo, mas minado o máximo possível. Quer lugar melhor para se fazer isso do que na escola? É a escola o espaço ideal para a ressignificação desses estereótipos, construídos cientificamente, intelectualmente, durante muito tempo, e que precisamos hoje de forma urgente, ser ressignificado. Retornando ao slide. África, papel passivo diante das relações intercontinentais. Aqui é interessante refletir de que passivo não tem nada, tá? Muito pelo contrário. A África tem um papel ativo, muito ativo em sua própria história, correto? E é interessante, no vídeo que nós vamos ver logo na sequência, é interessante a gente pensar nos diversos reinos que compunham o continente africano. O reino do Bali, reino do Mali, de Benin, correto? Na atual Nigéria, por exemplo, são reinos, impérios fantásticos, riquíssimos economicamente falando, correto? Que compunha lá uma extensão territorial extremamente fantástica, uma cultura extremamente importante, uma cultura artística, inclusive, que nós vamos ver na sequência, riquíssima, gente, de incivilizado, né? Pensando nesse conceito trabalhado, né? Não tem nada de falta de cultura, né? De atraso, muito pelo contrário, não tem nada. Fomos levados a pensar dessa forma e temos que ser levados a pensar de uma forma diferente. Retornando ao slide. O último ponto, africanos tornaram-se mão de obra para as plantations americanas. É interessante a gente pensar que é só isso que a gente foca a atenção, né? É claro que é importante reforçar sobre isso, trabalhar, não podemos esquecer isso, afinal de contas, se a gente for pensar de forma mais profunda, o Brasil, ao longo da sua história, né, durante aproximadamente 400 anos, se viu envolto a essas práticas ligadas à escravidão. Quando nós pensamos, então, no continente americano como um todo, né, as plantations, a cana-de-açúcar, a plantação de algodão, cafezais, correto? Até mesmo a exploração de minérios, né, de materiais, de metais preciosos, como o que aconteceu aqui na região de Minas Gerais. Gente, a mão de obra escrava se fez muito presente, mas estudar o continente africano não é se atentar apenas a essas ideias. Temos que explorar outras ideias, e é isso que eu proporciono para vocês agora, esse tipo de olhar, analisando esse vídeo a seguir, que vai contar um pouquinho sobre a importância desses impérios africanos e da cultura extremamente rica que compunha esses reinos, ok? Vamos dar uma olhadinha no vídeo e já retornamos. Many of the stories of Africa are told here, the British Museum in London. This is where thousands of artifacts, collected, bought, and taken from the continent, ended up. When they were first discovered, objects from the ancient kingdoms of West Africa stunned the world. None more so than these extraordinary plaques. They came from what was once the Kingdom of Benin, and are around 500 years old. When the British came upon these objects in 1897, they thought there's no way they could have been created by Africans. They were amazed at the detail and the intricacy. They were seen as being something completely revolutionary to the British, and you can understand why. These aren't carvings. They're 16th century casts in copper-rich alloys of brass and bronze. Over 900 plaques are thought to have been made. To produce each one, the artist would need to know how to make and fire a clay mold,
and how to melt the metals to pour into it. It's an incredibly difficult skill to master. The combination of relatively sophisticated science and artistic accomplishment baffled most European 19th century observers. They couldn't believe that so-called primitives had been capable of producing work of the same standard as their European contemporaries. These amazing objects just didn't match the Europeans' view of West Africans. The questions were, where did they get the technology to develop this amazing bronze work? And where did they find the materials? But the clues to how such artifacts were manufactured are there for the finding. And I think they will reveal much about the West African kingdoms that created them. I want to know why they were made, what they mean, and what that tells us about the time and place they were produced. And there are some symbols that seem to reoccur. The leopard, the snake, the crocodile, so obviously they were very important. I want to find out what they mean and why they were so important to these people. These recurring images remind me of the symbolic motifs in Renaissance art. I think they carry hidden layers of meaning beyond the understanding of the imperialistic Brits. So what do the bronzes tell us about the Kingdom of Benin and its power and its culture? And what does the technology required to make them tell us about pre-colonial West Africa? Bacana esse vídeo, né? Traz pra gente informações extremamente amplas, né? Que ajudam a gente a ressignificar essas ideias, esses preconceitos existentes para com o continente africano. E refletindo um pouquinho sobre isso, é que eu propus na sequência uma atividade reflexiva que caminha junto com isso que a gente está trabalhando ao longo dessa aula. É possível explicar o subdesenvolvimento africano, pensando num subdesenvolvimento atual, até mesmo atual, do próprio continente africano, devido à intensa exploração europeia, ou seja, essa exploração que se inicia ali a partir do século XVI, XVII, se estende, né, por boa parte da história mais recente. É possível a gente traçar algum paralelo, alguma analogia, ou até mesmo aos olhares estereotipados presentes na nossa sociedade? Deixo para vocês refletirem um pouco sobre essas informações e já retornamos. Hear the siren
Bem, retornando então, primeiro questionamento que eu tenho aqui, o pessoal lá de Minas Gerais trouxe um questionamento bem bacana. Professor, a turma está questionando por que o termo subdesenvolvido para o continente africano. Se isso não seria também uma visão preconceituosa e eurocêntrica, muito bacana a contribuição de vocês. Coloca um termo desse, às vezes, numa questão justamente para trazer esse tipo de problemática. Existe também um outro lado, correto? Interessante de se reforçar, interessante de se comentar no que diz respeito a esse subdesenvolvimento. Porque as ocupações imperialistas, neocoloniais, e a gente vai ver isso ao longo das nossas próximas aulas, vamos trabalhar inclusive sobre o que eu vou falar aqui agora, trouxe um certo desenvolvimento para a região. Por exemplo, a instalação de trilhos de trem é um ponto interessante de se refletir, correto? E outras questões ligadas a esse processo industrial pelo qual a Europa já estava passando, acabou levando-se para o continente africano. Esse é um lado, né? Quando nós trabalhamos sobre essa questão do subdesenvolvimento, no caso, também é interessante refletir que essas práticas imperialistas, neocolonialistas, não levou em consideração essas culturas, esses diversos grupos étnicos, correto? E acabou contribuindo, de uma certa forma, não para uma valorização mais plural, que aí, consequentemente, levasse a um desenvolvimento sadio, correto? A um desenvolvimento plural, para com o continente africano, para com também o continente americano. Essas questões que são interessantes da gente estar se refletindo, mas eu entendo, pessoal de Minas Gerais, que esse termo, lembrando, o professor Leandro coloca de forma proposital, é para gerar debates como esses também, correto? Que a gente possa explorar de forma mais abrangente, até questões como essa, que às vezes apresenta-se de forma estereotipada para a gente, correto? Próxima contribuição, pessoal de Governador Valadares, um abraço à contribuição de vocês. Claro que sim, a exploração da África é explicação para a sua situação atual. Como sempre, vêm os desbravadores para levar desenvolvimento e progresso, extraem todas as riquezas, e depois esses mesmos povos, desbravadores, salvadores, ajudam a disseminar a visão de pobreza e doença do continente. Olha, interessante a gente fazer essa reflexão também, né? Tem um outro lado, um contraponto que foi apresentado, são contrapontos, né? Primeiro que foi apresentado no que diz respeito ao questionamento do pessoal de Minas Gerais, né? Essa questão do subdesenvolvimento, será que também não é atender umas ideias eurocêntricas? E essa questão, né, da exploração, da retirada de recursos minerais que poderiam aí ter contribuído, se explorados de forma democrática. É claro que é importante reforçar isso também. O continente poderia ter contribuído para uma dinâmica diferente em relação ao continente africano. É claro que isso é tudo no plano hipotético, correto? No plano da prática mesmo, a coisa se estende e as reflexões são muito mais profundas e que no curto espaço que nós temos aqui é bem difícil contemplá-las, não é mesmo? Último questionamento. Pessoal de Vitória da Conquista, Polo da Bahia, abraço a todos vocês. Sim, pois desde das grandes navegações e a descoberta, né, da América, do continente africano, e sua partilha pelas potências europeias, o continente vem sendo explorado. Seu povo submetido à escravidão, o que representa a perda de potencial produtivo. As riquezas naturais foram dilapidadas e as consequências disso observam-se até a atualidade. Grato a você, aluna Maria Raquel, que fez essa contribuição. Interessante da gente refletir dessa forma, mas também, por um outro lado, é extremamente importante, e eu vou abordar também ao longo das nossas aulas, que nós temos também a contribuição. É um trabalho, né, em conjunto, né, entre reinos europeus, reinos africanos e aristocratas americanos, pensando no que diz respeito ao processo de escravidão. Correto? Reinos europeus traziam mercadorias até as margens do continente africano, né, ao litoral do continente africano. Ali trocavam esses produtos, essas mercadorias, por seres humanos que eram feitos reféns de próprias disputas entre esses grupos étnicos africanos, correto? E tribos, né, comunidades, vamos dizer assim melhor, né, comunidades inimigas entre si, que nesse duelo uma acabava conquistando a outra, e nessa conquista você acabava aprisionando esse ser humano, levando até o litoral. Esse ser humano era trocado por algumas mercadorias europeias e transportado de forma ilegal através de embarcações aqui para o continente americano. Então é um trabalho em conjunto, sempre é importante refletir sobre isso, e que levou situações extremamente negativas e que precisam ser
desconstruídas na atualidade por nós, mais uma vez reforçando, porque não pensar o espaço escolar como um local propício para essa prática de desconstrução, não é mesmo? Retornando ao slide, dando continuidade à nossa aula, lembrando que nós estamos no último bloco da nossa aula e o próximo slide traz para a gente problemas da história africana. A África é prisioneira de um passado inventado por outras pessoas, ou seja, não se problematizou toda a sua pluralidade. O seu presente, portanto, foi construído pelo exterior, por pessoas que estão vendo o continente de uma forma externa, vendo de fora. Ela está presa a certas instituições internacionais que julgam saber o que a África necessita e, dentro dessa perspectiva, acaba apresentando para nós imagens, às vezes, muitas vezes estereotipadas sobre o continente africano, explorando questões, por exemplo, como essas questões ligadas a aspectos culturais, a vestimentas, né? Vinculando muito a doenças, a fome, a essa questão de animais, né? Quando a gente assiste a savana africana, essa caça de animais, enfim. E nos próprios materiais didáticos nós vemos essas representações estereotipadas. É importante analisar profundamente essas imagens, desconstruir, construir outras concepções diferentes, explorar outros tipos de imagens que não só essas estereotipadas no que dizem respeito ao continente africano. Retornando ao slide, aqui trouxe para vocês uma citação. A África ao sul do Saara, até hoje conhecida como África Negra, mais uma vez reforçando a importância de se desconstruir esse conceito, é identificada por um conjunto de imagens que resulta em um todo indiferenciado, exótico, primitivo, dominado, regido pelo caos e geograficamente impenetrável. E aqui é um ponto interessante para a gente abordar, que vou trazer para vocês algumas ideias agora, vinculadas a conceitos que foram construídos, idealizados, principalmente ao longo do século XVIII, século XVI, XVII, até o século XIX e XX, no que diz respeito ao continente africano. Lembrando que principalmente no século XIX, ou seja, inicia-se lá em 1800, no século XIX, e se estende até o ano de 1900, nós temos nesse momento ideias muito fortes ligadas à razão e à cientificidade. E dentro dessa perspectiva, precisava-se entender demais povos dentro de uma conjuntura de explicações científicas para compreender essa diversidade de povos presentes no planeta Terra. E dentro dessa conjuntura, criou-se determinadas explicações, entendendo que o ser humano é classificado por raça. Olha que interessante. E nessa classificação por raça, existiriam as raças superiores e as raças inferiores. As raças superiores, nós temos a civilização, o progresso, a ordem instituída. As raças inferiores não contribuem para o bem-estar da sociedade, precisam ser civilizadas, conquistadas e civilizadas por esses povos civilizados. E aqui no próximo slide eu apresento algumas características para vocês desses conceitos que foram criados dentro de um plano intelectual e científico. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá, a classificação dos seres humanos, portanto, em 5 variedades. A, homem selvagem, quadrúpede, mudo, peludo. B, americano, cor de cobre, colérico, ereto. Cabelo negro, liso, espesso, narinas largas, semblante rude, barba rala, obstinado, alegre, livre, pinta-se com finas linhas vermelhas, guia-se pelos costumes. Ao europeu, claro, sanguíneo, musculoso, cabelo louro, castanho, ondulado, olhos azuis, delicado, perspicaz, inventivo, coberto por vestes justas, governado por leis. Olha que interessante. Lembrando que esses conceitos que eu estou apresentando aqui foram construídos principalmente nesse período que eu estou falando para vocês, né? Entre o século XVIII e XIX, ou seja, uma concepção racional do período. Asiático, escuro, melancólico, rígido, cabelos negros, olhos escuros, severo, orgulhoso, cobiçoso, coberto por vestimentas soltas, governado por opiniões. E o E, africano. Negro, fleumático, relaxado, preguiçoso, cabelos negros, crespos, pele acetinada, nariz achatado, lábios úmidos, engenhoso, indolente, negligente, unta-se com gordura, governado pelo capricho. Olha que interessante a gente pensar
nesses conceitos criados, estereotipados, vendidos e que ainda se fazem presente no imaginário de muitas pessoas na atual conjuntura da nossa sociedade, não só brasileira, mas pensando numa perspectiva global. Outra citação que eu trago para vocês agora, nós vamos ver na sequência, no slide seguinte, vai dizer respeito a um posicionamento de um filósofo importante para a história ocidental, Hegel. Olha o que Hegel vai falar sobre o continente africano. O continente africano não tem interesse histórico próprio, senão de que os homens viveriam na barbárie e na selvageria, sem fornecer nenhum elemento à civilização. Por mais que retrocedamos na história, acharemos que na África está sempre fechada no contato com o resto do mundo. Nesta parte principal da África, não pode haver história. Continuando com a citação do próprio Hegel, o negro representa o homem natural em toda a sua barbárie e violência. Para compreendê-lo, devemos esquecer todas as representações europeias. Devemos esquecer Deus e a lei moral. Para compreendê-lo exatamente, devemos abstrair de todo o respeito e moralidade, de todo o sentimento. Tudo isso está no homem em seu estado bruto, cujo caráter nada se encontra que parece humano. Olha que interessante. Alguns pressupostos, dentre vários, correto? Nós poderíamos explorar, que foram instituídos, construídos, idealizados, reproduzidos, instituídos no imaginário da população, colocado em prática e aí repassando para as pessoas ao longo dos tempos, dos diversos contextos históricos e aí acabando por justificar, por exemplo, as práticas ligadas ao imperialismo. Próximo slide eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Lembrando que as práticas ligadas ao imperialismo, a essa partilha ligada ao imperialismo, ou seja, as nações imperialistas, principalmente as nações europeias, correto? Partilharam o continente africano ao seu bel prazer. Nós temos aí nesse período, lembrando que nesse período da história europeia, nós temos a Revolução Industrial, nós temos as indústrias nascendo e bombando no continente europeu nesse período do século XIX, e aí nós precisamos buscar em outros territórios 3 perspectivas básicas: mão de obra barata, uma matéria-prima que nós podemos explorar, e aí um mercado consumidor também desses produtos que estão sendo confeccionados nessas indústrias europeias. Então essa corrida europeia para conquistar novos territórios acabou transformando, dando um outro significado para o continente africano. E é isso que eu apresento para vocês no slide a seguir, que vai mostrar um mapa justamente dessa divisão territorial que foi realizada no continente africano pelos países europeus. E aqui, ó, países como Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Portugal, acabaram dividindo o continente europeu e nessa divisão não contemplaram situações ligadas à cultura, à diversidade étnica, diversidade religiosa, à diversidade linguística presente em todo esse território. Quando nós olhamos aqui, por exemplo, peguemos como exemplo a União da África do Sul, né? Todo esse espaço territorial não se respeitou os diversos grupos étnicos, as diversas línguas que se faziam presentes nesse território. E aí, para a gente refletir um pouquinho, a última atividade reflexiva que eu proponho para vocês é baseado nessa charge que nós temos aqui. Aqui nessa charge nós temos a representação de 3 continentes, correto? O continente americano, desculpe, só que aqui no continente americano temos que concentrar a atenção principalmente na América do Norte. Aqui nós temos o continente europeu e aqui o continente africano. E nessa charge que eu trouxe para vocês, gostaria muito que vocês trocassem ideia entre si, refletindo sobre a seguinte perspectiva. O que a charge quer nos transmitir? O que você acha da mensagem presente nesta charge? Deixo para vocês alguns minutinhos para reflexão, lembrando que nós estamos chegando no final da nossa aula. Deixo para vocês, então, alguns minutinhos para reflexão dessa questão e já retornamos. So fucking bad by all of the things I never had. I
wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus minus the ho-ho. Get it? I'll probably visit where Katrina hit, and damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, What you see, bro? I see my name in shining lights. Uh-huh. Yeah, What else? a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. When I'm a billionaire. I'll be playing basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it, but keep the 520 tens and bins completely separate. Yeah, I'll be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'll probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, What you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, What else? a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Vamos lá então a contribuição realizada por todos vocês. Primeiro, pessoal da Bahia, desapropriação pela raiz das riquezas do continente africano e o consequente enriquecimento da Europa. Bacana. Próxima contribuição, Polo de Vitória da Conquista. Os exploradores extraíram o máximo de riqueza que puderam, deixando apenas um rombo econômico, humanitário, social no continente africano. Contribuição de todos, contribuição coletiva, bacana. Próxima reflexão, pessoal do Polo de Brasília, toda a riqueza do continente africano foi levada para a Europa e a América do Norte, fazendo da África um imenso buraco. Bacana, grato pela contribuição de todos. Espero que nesse nosso primeiro encontro eu tenho apresentado para vocês algumas informações interessantes sobre esse processo de ressignificação extremamente necessário de ser realizado na atualidade para se estudar o continente africano. É claro que o professor faz aqui, meus caros, é apresentar alguns pontos, correto? Que se a gente explorar melhor, a gente pode realizar inúmeras outras contribuições, ou inúmeras outras discussões de ideias, onde a gente poderia estar aprendendo, consequentemente, uns com os outros. Deixamos claro, então, a Geisla colocou ali, interessante, um apontamento dela no que diz respeito ao fórum, certo? Um espaço importante para a gente estar explorando essa questão, correto? Sobre esses pontos que está sendo debatido aqui na sala de aula. E encerra a nossa aula de hoje com uma música de um artista chamado Jorge Benjor. E aqui, nos anos 70, ele compôs essa música chamada Zumbi. Essa música está presente num disco chamado Tábua da Esmeralda.
E esse disco e essa música, de forma específica, vai contar um pouco da história do continente africano, dos diversos povos que vieram para cá e que nos anos 70 era difícil a gente encontrar essa ressignificação, esse olhar plural nos materiais didáticos. Veja, não tinha nos materiais didáticos, nem por isso os artistas, como Jorge Ben, não deixaram de explorar. Deixo vocês então com essa música, atentem-se para as imagens que estão presentes nessa música, que conforme ele vai cantando, a pessoa que bolou esse clipezinho, ele colocou também algumas dessas imagens, dialogando com o que está sendo dito na música. Me despeço de vocês desejando um bom final de semana, uma boa semana e até sábado que vem. Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa fenda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, de um lado cana de açúcar, do outro lado cafezal, ao centro senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, sendo colhidos por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o zumbi chegar, o que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda. Eu quero